Então, para cada um de nós, as expectativas do trabalho, ela representa uma coisa. E aqui, o foco não é o que é certo, não é o que é errado. Não importa, as expectativas elas são individuais e as expectativas elas existem, elas nascem justamente em prol daquilo que você espera encontrar dentro do teu desejo, dentro das tuas necessidades, dentro das coisas que você queira, dentro dos seus valores, dentro de tudo aquilo que você acredita. Então a gente cria expectativas de encontrar determinados tipos de pessoas que nós gostaríamos de conhecer, criamos expectativas em cima de tarefas que nós gostaríamos de realizar e também de aprender coisas novas. Enfim, as expectativas que a gente cria são várias. Porém, entretanto, todavia, as coisas, conforme vão acontecendo lá dentro, elas podem minar as nossas expectativas. Elas podem fazer com que a gente comece a ter um novo olhar em cima das expectativas que nós criamos. Tá dando para entender? Olha como é louco. E aí você começa a pensar, caramba, não é isso que eu imaginei. Não é isso que eu criei aqui na minha cabeça. Nossa, não tem nada a ver com o que eu pensei. E isso começa a... Sabe aquele famoso baldinho de água gelada que você vai... E aí você vai começando a observar as coisas e automaticamente o seu cérebro ele vai buscando ali, resgatando aquelas expectativas que você foi buscar quando você entrou. Porque você começa a estar próximo, aí você começa a ver coisas que a sua expectativa não te deixava ver. Um outro ponto também é eu não ver as coisas mudarem como eu gostaria que elas fossem. Existem muitas situações dentro do ambiente de trabalho que a gente não concorda. E tá tudo bem, porque todas as empresas vão ser assim. Não vai existir um lugar no mundo que você vai falar assim, cara, eu acredito, olha, para mim isso aqui faz total sentido em 100%. Impossível. Só que existe uma balança, assim, né? Como se fosse a lei de Pareto, né? 80-20. Quando isso é 80% e só 20% é uma coisa muito legal, isso começa a pesar. E aí essas pessoas, ou determinadas situações que acontecem lá dentro, que você gostaria que fosse diferente, aí você fala, putz, como eu queria ver mudanças, como eu queria ver coisas acontecendo, como eu queria que as coisas aqui fossem diferentes. Nossa, como eu queria que o João fosse diferente. Como eu queria que Maria fosse melhor. Eu queria que ela fosse mais delicada. Que Pedro me desse um feedback. Que a Marli fosse uma pessoa mais legal. Que me desse pelo menos um bom dia. Como eu gostaria de ver mudanças aqui dentro. Como eu gostaria de ver o outro setor empenhando bem para me ajudar. Como eu gostaria de ver aqui um ambiente mais amável, mais normal, menos gente sisuda, menos gente falsa. E aí você começa a criar aquilo tudo que você gostaria que fosse diferente, tanto de pessoas quanto de processos. Então, o fato de você querer demais ver essa mudança e de imaginar que, poxa, por que essas coisas não acontecem e as mudanças não acontecem conforme você gostaria que elas fossem, isso te deixa muito mal. Então, nessa escala de 100, 80% de coisas que você gostaria que não fosse igual cara, mata. Porque você começa, aquilo não está fazendo mais sentido. O ambiente, ele começa a ficar pesado. Você trabalha, você até brinca, você se diverte, você solta uma piada aqui, brinca ali, descontrai aqui, mas não é mais a mesma coisa. Um outro ponto também é quando a gente está no modus operandi de espera. Sabe quando a gente só espera? Eu não sei, é como você ficar o dia inteiro vendo televisão, não sei se você sabe. Quando você fica vendo televisão o dia todo, a TV, ele é um modo passivo, né? Porque você só ouve.
você só recebe, você não troca. Então você fica ali, é como se você ligasse a televisão e ficasse esperando uma notícia, ficasse esperando algo diferente. E aquilo não está, muitas vezes, falando diretamente com você. Então, nós seres humanos precisamos de uma recompensa, porque o cérebro ele busca isso. Eu quero uma recompensa, saber que eu estou indo bem, ter um feedback positivo. Olha, Maria, parabéns, cara, isso que você está fazendo, ele está impactando positivamente no outro setor, no resultado, na empresa como um todo. Você está varrendo muito bem, você está limpando muito bem, olha, esse relatório é bacana, isso está ajudando muita gente. Porque nós, na régua final, nós gostamos de servir, nós gostamos de ajudar, nós gostamos de nos sentir importantes. É importante isso. Isso não pode ter um peso absurdo. Isso não pode ser o principal fator de você viver. Mas isso está dentro da nossa estrutura psíquica, emocional. Então, nós queremos uma recompensa. Dizer que você está trabalhando, que você está ali fazendo tudo, se matando, dando dentro da sua visão o seu melhor, dentro da sua verdade absoluta, você está fazendo o máximo que você pode dentro da sua capacidade e ninguém vê isso, e ninguém te dá um oi, ninguém te dá um bom dia, ninguém te dá um boa tarde, ninguém fala que você está indo bem. Por mais que tudo bem, a gente sabe que a gente está fazendo aquilo que é bom, mas não ter uma retribuição, uma recompensa, isso é uma coisa que também é um fator que contribui muito com a falência emocional do nosso cérebro. Um outro fator que pega muito é quando a gente tem aquele senso de justiça, que a gente começa a trabalhar num lugar que a gente está vendo 1 milhão de coisas erradas. Que você está vendo que aquilo, dentro da sua visão, claro, é sempre uma interpretação, porque tem coisas muito diretas acontecendo, que é na visão de todos, e aí não tem muito o que a gente fazer, porque está na visão de todos, isso significa que a maioria está corrompido com aquilo. Agora, tem coisas que são muito quietas, são muito bastidor, né? Tem situações assim que a pessoa está mostrando uma coisa e ela é outra. Tem gente que aplica maldade o tempo todo, que está fazendo coisas erradas, que cometem crimes com a própria empresa, coisas, furtos, que fomentam informações e situações que prejudicam demais outras pessoas. Pessoas que são diretamente e indiretamente prejudicadas na maldade. E aí, cara, a gente não gostando de ver isso, eu vou falar, eu já sofri muito com isso. Eu teve uma época da minha vida que quando eu via determinadas coisas, aquilo me chateava demais, porque eu ficava pensando, cara, não tem sentido. Por que as pessoas fazem isso? Por que isso existe? E aí, percebe, ó, por quê, e aí você gostaria que aquilo não fosse daquele jeito, por que a pessoa age daquela forma, e você começa a se doer não só por você, mas também por colegas, por pares, tem gente que se dói pelo chefe, tem chefe que se dói pelo funcionário. E aí, cara, vira uma coisa que aquilo começa a te incomodar, e aí ele vai fazendo essa compressão de sentimento, de pensamento, e você, pá, você implode por dentro. E ainda que você fale, e ainda que você abra a boca para falar, e olha, tá errado, e é isso e aquilo, ainda que tudo isso aconteça, que é bem pior às vezes, quando a gente fala e vê que nada se resolveu. Ou que tem situações que estão muito na cara e ninguém faz nada. E aí a gente fala, porra, a justiça não é feita, as coisas não acontecem, isso aqui é uma bagunça mesmo, tudo é igual. Aí você já começa a vir crenças limitantes, você já começa a ficar com aquilo, e isso vira uma ideia fixa, porque isso te incomoda num nível que você adoece. E aí, claro, vai trazendo 1 milhão de situações para cima de você, que isso vai te minando a alegria, vai te minando as coisas boas que existem aqui dentro de você. Por conta do quê? Por conta do que você está vendo. Dentro daquilo que você está entendendo que é uma injustiça feita. Deu para entender? Um outro ponto também é quando nos calamos. Quando a gente se cala perante a tudo isso, ou perante as situações que talvez eu não tenha dito aqui, mas que fez você se calar, ou porque você já entrou se calando porque já pegou experiências de empresas passadas,
ou porque você decidiu se calar, porque você começou a ver que ali não vai ter sentido, isso também mata e mata aos poucos. A gente não percebe, a gente não faz ideia do que cada tópico desse representa negativamente. Porque quando, uma coisa é você agora, nesse momento, está me ouvindo falar e está pensando, pô, Patrícia, realmente isso acontece na minha empresa, cara, eu já passei por isso, olha, eu resolvi isso, eu resolvi assim, eu resolvi assado, ou não resolvi, ou nem imaginei que isso pudesse acontecer, adoecer, enfim. Deu para entender? Mas ainda que você esteja aqui agora me ouvindo falar tudo isso, uma coisa é você me ouvir falar e ver sentido em muita coisa do que eu estou dizendo aqui, ou talvez nenhum sentido. Outra coisa é você estar dentro do ambiente de trabalho, no dinamismo que é o trabalho, e vivendo todas essas dificuldades, todos esses conflitos. Nós criamos um mecanismo de defesa que faz a gente achar que tudo isso é normal. E esse mecanismo de defesa, ele só existe porque ele impede a gente de tomar novas decisões. Ou porque a gente não sabe tomar decisões, ou porque a gente não quer tomar decisões. Porque ainda você possa até falar assim, Patrícia, mas o meu e quando o trabalho é sobrecarga? E quando eu estou me matando? Então, isso tudo está muito ligado à forma com que a gente está interpretando, vivendo e até mesmo se sujeitando.